Minha filha me abandonou pela madrasta e me excluiu da vida dela. Anos depois ela me procurou porque estou melhor do que a madrasta dela e me pediu para pagar seu casamento caro. Sinceramente, sou grata por minha filha Sarah ter um ótimo relacionamento com sua madrasta Dani. Para dar um contexto, meu marido Mark e eu não tínhamos um bom relacionamento. Nos apaixonamos bem jovens e nos casamos porque pensamos que era a coisa certa a fazer. Fiquei grávida de Sarah e embora Mark tentasse ser um bom pai, ele também era extremamente preguiçoso. Ele nunca me ajudou com Sarah de forma alguma. Era eu quem a alimentava, trocava suas fraldas, ficava acordada a noite toda até que ela dormisse, a banhava e a levava para passear. Mark era o pai divertido que chegava em casa e passava uma hora com o bebê. Nessa hora eu cozinhava suas refeições ou limpava a cozinha. Mark jantava e ia para seu escritório jogar videogame. Se eu pedisse para ele me ajudar em casa ou com Sarah, ele dizia que era trabalho de mulher e que era assim que Deus queria. Isso nos levava a brigas em que eu implorava por ajuda porque estava exausta. Mas ele se recusava. Uma vez fiquei doente demais para me mexer, então pedi que ele cuidasse de Sarah para que eu pudesse descansar e me recuperar. Ele começou uma discussão me chamando de preguiçosa e dizendo que sua mãe nunca pediu ajuda ao pai dele. Fiquei furiosa porque ele era pai de Sarah tanto quanto eu, mas nunca levantava um dedo. Gritei que se ele não ajudasse eu faria as malas e o deixaria. Isso o abalou um pouco, então ele resmungou, mas no final tirou uma licença para cuidar de Sarah para que eu pudesse dormir por algumas horas. Quando minha licença maternidade estava terminando, perguntei à minha mãe se ela poderia cuidar de Sarah durante meu horário de trabalho e ela aceitou gentilmente. A mãe de Mark nunca se ofereceu para ajudar, mas eu estava bem com isso. Mark não gostou que eu voltasse a trabalhar já que ele tentava me convencer a ser dona de casa há muito tempo, mas eu sempre me recusava. Olhando para trás, sou grata por nunca ter deixado meu emprego já que Mark perdeu o dele quando sua empresa reduziu o quadro de funcionários. Foi um choque para ele, assim como para outros funcionários que foram demitidos. Quando ele me contou, quis entrar em pânico também porque precisávamos do dinheiro para as despesas da casa e para cuidar de Sarah. No entanto, eu sabia que se entrasse em pânico ele ficaria ainda mais ansioso. Então garanti a ele que arcaria com todas as despesas da casa até que ele se recuperasse. Como ele não tinha emprego, pedi que ele cuidasse de Sarah para que minha mãe pudesse ter um descanso das tarefas de babá. No começo Mark não quis, mas acabou concordando. Todos os dias eu voltava para casa e encontrava Mark sentado no mesmo lugar no sofá jogando videogame com Sarah brincando no chão por perto. Necessidades básicas como refeições e banhos eram negligenciadas, e eu frequentemente voltava para casa para encontrar Sarah com fome e suja. Obviamente isso me deixava furiosa porque, por um lado, eu não tinha escolha a não ser trabalhar duro para sustentar minha família sozinha, e por outro lado, me sentia culpada por minha filha estar sendo negligenciada. Lembro que durante esse tempo brigávamos muito mais, com Mark dizendo que estava tentando encontrar um emprego, mas nunca ia a nenhuma entrevista. 6 meses depois de passar seus dias em casa, Mark me disse que queria fazer um curso de negócios. Ele sempre quis abrir um negócio, mas eu não achava que era o momento certo já que queria que ele encontrasse um emprego estável por enquanto. No entanto, aparentemente ele já havia discutido com seus pais que estavam prontos para pagar suas mensalidades da faculdade. Eu fui a última a ser informada, como se eu não significasse nada para ele como parceira. Acho que esse deveria ter sido o momento de partir, mas como uma tola que se recusa a desistir, fiquei enquanto trabalhava e cuidava de Sarah. Mark voltou a estudar, eventualmente se formou e começou seu próprio negócio. Estava indo bem, então ele começou a contratar pessoas e foi assim que Dani entrou em sua vida. Ela era uma jovem animada, recém-saída da faculdade, e foi contratada para ser sua assistente pessoal. Dani e Mark passavam horas juntos, mas eu nunca pensei nada sobre isso. A ideia de ele me trair nunca passou pela minha cabeça. No entanto, Mark começou a apresentar Sarah a Dani toda vez que a levava para seu escritório e insistia que Sarah e Dani passassem um tempo juntas. Isso me deixou um pouco desconfiada. Perguntei a Mark diretamente se havia algo entre ele e Dani, mas ele negou veementemente dizendo que eu estava pensando demais. Deixei para lá até que uma amiga me ligou um dia e me disse que viu Dani e Mark sentados em um café de mãos dadas. Ela não sabia quem era Dani, mas pela descrição da mulher sentada com Mark eu sabia que tinha que ser ela. Fiquei envergonhada por meu marido estar me traindo e sabia que todo mundo descobriria. Naquela noite insisti que Mark convidasse Dani para jantar, dizendo a ele que eu deveria conhecê-la também já que ela trabalhava para ele. Ele não tinha ideia de que eu agora tinha provas de suas indiscrições. Durante o jantar eu disse a ele diretamente que estava farta dele se escondendo nas minhas costas e que sabia de tudo. Mark congelou enquanto Dani ficou pálida. Eu disse a ela que não me importava se ela estava dormindo com meu marido porque a essa altura nada poderia salvar nosso casamento. Dani e Mark se entreolharam e ela finalmente confessou que estava apaixonada por Mark. Ela continuou dizendo que não queria que isso acontecesse e que sentia muito por tudo. No entanto, Mark me perguntou por que eu havia convidado Dani se já sabia de tudo e começou a me dizer que eu não tinha o direito de envergonhá-los. Ele me disse que não ia ficar ali sentado e se desculpar já que eu fui a primeira a falhar em nosso casamento. Eu zombava enquanto ele continuava me culpando, dizendo que eu deveria ter tentado mantê-lo satisfeito, mas nunca o fiz porque estava sempre ocupada demais tentando ser independente. Balancei a cabeça e lembrei a ele como meu trabalho colocava comida na mesa enquanto ele estava desempregado e também quando ele estava fora estudando. Mark argumentou que eu poderia ter deixado meu emprego depois que seu negócio estava indo bem, mas eu disse a ele que não podia correr nenhum risco e que nós dois precisávamos ter empregos para podermos gerar a renda necessária para o nosso futuro. Eu estava tão irritada com esse homem por tentar se safar desse fiasco que continuei dizendo a ele como eu nunca o negligenciei ou assar e sempre fiz todas as tarefas domésticas independentemente do meu trabalho. Então ele não
tinha o direito de me culpar. Ele continuou tentando me culpar, mas eu o ignorei. Olhei para Dani e disse boa sorte antes de me desculpar da mesa. Eu sabia exatamente o que tinha que fazer agora. De alguma forma, Mark foi libertado do fardo de encontrar uma desculpa para se divorciar dele. Sim, eu costumava amá-lo em um ponto, mas desde Sarah nós tínhamos nos tornado apenas colegas de quarto morando na mesma casa. Eu era a única que fazia a maior parte do trabalho em casa, então não tinha nada a perder agora indo embora. Fiz as malas junto com as de Sarah enquanto Mark continuava perguntando o que eu estava fazendo. Informei a ele que estava indo embora e que em breve lhe enviaria os papéis do divórcio. Ele tentou argumentar dizendo que eu estava sendo fria demais e que deveríamos pensar um pouco. Mas eu não achava que havia mais nada em que pensar, eu simplesmente tive o suficiente e fui ficar com meus pais por enquanto. Se você está se perguntando se os pais dele me procuraram e me confortaram, então você está errado. Eles nunca disseram nada ao meu ex por ter separado a família, só mais tarde descobri o motivo. Você vê, Dani não era apenas jovem, ela também vinha de uma família rica e ao se casar com ela Mark estaria garantindo seu dinheiro de volta. Honestamente, eu não me importava com tudo isso e meu objetivo era simplesmente garantir que Mark e eu pudéssemos ser bons pais para Sarah. Da minha primeira impressão Dani não parecia uma pessoa ruim, então esperava que ela pudesse ser uma boa madrasta para minha filha também. Durante o divórcio peguei metade dos bens do meu marido, o que era muito já que seu negócio estava faturando 6 dígitos. Comprei um lugar para mim e Sarah morarmos. Mark e eu tínhamos custódia compartilhada, então enquanto eu ficava com Sarah de segunda a sexta-feira, ele ficava com ela de sexta à noite até segunda de manhã quando a deixava na escola. Após o divórcio ele imediatamente deixou Dani morar com ele. Sarah voltava para casa e me contava como Dani e Mark a levavam para restaurantes caros para jantar ou para parques de diversões. Ela sempre ficava muito animada para encontrá-los durante o fim de semana. No começo não notei nada, porém minha filha começou a se afastar de mim cada vez mais. Eu era a mãe que a fazia terminar a lição de casa ou a ensinava a fazer tarefas domésticas como lavar a louça ou dobrar a roupa e ela não gostava disso. Eu era a única que a fazia comer alimentos saudáveis e me recusava a pedir comida de fora todos os dias, e ela sempre insistia que eu comprasse presentes caros para ela, o que eu não achava apropriado para uma criança. Mark e Dani por outro lado eram os pais divertidos que a levavam para todos os lugares e ela passava os fins de semana sem fazer absolutamente nada, exceto assistir TV ou comer boa comida. Ela frequentemente me dizia como eles eram tranquilos e se eu não a ouvisse ela dizia coisas ofensivas como que desejava morar apenas com eles. Isso partia meu coração, mas ela era uma criança, então eu deixava passar. Quando Sarah tinha 12 anos, Dani engravidou de gêmeos. Sarah ficou muito ansiosa durante esse período e constantemente me perguntava se Mark ainda amaria e eu tinha que garantir a ela que seu pai a amaria não importa o que acontecesse. Sua ansiedade piorou tanto que tive que conversar com Mark sobre isso. No final ele conversou com Sarah e garantiu a ela que nada mudaria entre eles. No entanto, Sarah informou que queria passar mais tempo com ele e ele concordou. Assim ela começou a ir para a casa dele nas noites de quarta-feira em vez de sextas-feiras. Sarah tinha seu próprio quarto na casa até então, mas como os gêmeos estavam chegando Mark disse a ela que reformariam o porão para ela enquanto seu quarto se tornaria um berçário. Tudo isso aconteceu sem meu conhecimento porque a essa altura minha filha mal se comunicava comigo. Ela estava tão focada em fazer parte da família de Mark que mal me contava o que estava acontecendo em sua vida. Após o nascimento dos gêmeos Mark me informou que pelos próximos 2 meses Dani não queria que Sarah fosse lá pois ela queria cuidar dos bebês e dar 100% de atenção a eles. Gritei com ele que isso machucaria seriamente sua filha e a faria questionar se ele a amava. Mas ele argumentou que precisava estar lá para Dani e os gêmeos e eles eram sua primeira prioridade. Quando dei a notícia a Sarah ela começou a chorar e perguntar por que Dani não a queria mais. Fiz o meu melhor para tranquilizá-la o máximo que pude. Depois de um mês quando Mark veio buscá-la Sarah estava radiante de alegria. Mais tarde ela me contou como os gêmeos eram adoráveis e como seu quarto no porão era bonito. Depois de ver as fotos do novo quarto dela concordei que era bonito. Embora me irritasse um pouco que ela tivesse concordado em desistir do quarto para os gêmeos. No entanto, se minha filha estava feliz, eu também estava. Com o passar dos dias Sarah encontrava desculpas para passar cada vez mais dias com o pai. Ela me dizia como adorava cuidar dos gêmeos já que Dani às vezes precisava de uma pausa. Isso realmente me irritou. Então proibi Mark de usar sua filha como babá substituta, mas ele argumentou que era assim que as crianças criavam laços. Eu disse a ele que seus filhos poderiam criar laços sem Sarah trocar fraldas e alimentá-los com mamadeira, o que não era trabalho para uma adolescente. Depois de algumas idas e vindas ele concordou. No entanto, Sarah gritou comigo quando descobriu. Ela me disse que Dani a informou que eu havia reclamado com Mark sobre isso. Sarah me disse que queria fazer isso pelos gêmeos. Mas eu sabia que minha filha estava desesperadamente tentando de alguma forma se encaixar ou ser amada por Mark e Dani fazendo o que eles queriam. Garanti a ela que não tinha mais intenções. Queria que ela aproveitasse seus anos como adolescente e que o que Mark e Dani estavam fazendo era basicamente tratá-la como um dos pais. Mas ela não se importava. Este foi o começo de Sarah sempre escolhendo Dani em vez de mim. Eu nunca desgostei de Dani, mas me machucava toda vez que minha própria filha me comparava com sua madrasta em todos os sentidos. Adolescentes podem ser duros, e Sarah não era diferente. Ela também começou a ser mais má e desagradável comigo.
Por exemplo, lembro que uma vez depois do trabalho, voltei para casa e estava sentada assistindo TV enquanto comia sorvete quando ela saiu do quarto. Ela comentou como eu estava ficando uma vaca gorda ultimamente. Fiquei realmente surpresa já que eu nem era gorda para começar. Quando perguntei a ela por que ela disse tal coisa, Sarah me disse que Dani a ensinou que o glúten engorda as pessoas e ela não tinha permissão para comer glúten na casa de Mark e Dani. Informei a ela que embora isso possa ser verdade, o glúten não é inerentemente ruim e que ela não tinha o direito de envergonhar o corpo de alguém apenas porque não preferia comer isso. Conforme os dias passavam, Sarah se tornou uma pessoa completamente diferente. Em todas as conversas ela mencionava como Dani fazia isso ou aquilo, e basicamente parecia que ela estava se tornando uma mini Dani. Ela se recusava a ir a qualquer lugar comigo quando o sol estava forte dizendo que não queria ficar bronzeada, ou insistia em pular o café da manhã para perder alguns quilos extras para caber no biquíni que Dani havia comprado um tamanho menor. Ela se pesava todos os dias e anotava seu peso em um diário. Ela me contava como Dani havia dito que ela tinha potencial para participar de concursos de beleza se mantivesse essa rotina, e fiquei muito irritada quando descobri isso. Até aquele momento nunca tinha conversado com Dani, mas decidi que já era o suficiente e finalmente entrei em contato com ela. No entanto, Dani não viu nenhum problema no comportamento da minha filha e me disse que simplesmente sugeriu que Sarah participasse de um concurso de beleza e que não era culpa dela se Sarah realmente levou isso a sério. Apontei para ela como Sarah claramente a via como uma segunda mãe, então ela deveria ser mais cuidadosa com suas palavras, mas Dani me disse que eu deveria incentivar minha filha a ser a melhor versão de si mesma em vez de tentar derrubá-la. Fiquei realmente surpresa com suas palavras e pedi que ela guardasse suas ideologias estranhas para si mesma. Mais tarde Mark me ligou para gritar comigo sobre como eu não deveria falar com sua esposa dessa maneira. Quando informei sobre tudo, ele me disse que concordava com Dani e que Sarah não deveria levar os conselhos ou sugestões de Dani a tal extremo. Gritei de volta para ele abrir os olhos porque claramente Sarah estava sendo influenciada, mas meu ex-marido claramente não se importava o suficiente. Tentei conversar com Sarah e dizer a ela como ela deveria aproveitar seus anos de adolescência o máximo que pudesse sem se preocupar com todas essas coisas triviais como peso e bronzeamento. Mas Sarah permaneceu firme em sua decisão, se fechando para mim e encerrando qualquer tentativa de comunicação aberta. Foi uma percepção dolorosa ver minha filha se afastar cada vez mais a cada dia que passava. Ela também não vinha até mim para nenhuma decisão ou situação geral da vida. Por exemplo, se sua escola levasse para uma viagem, ela esperaria para visitar o pai para que ele pudesse assinar o formulário para ela, embora eu nunca tivesse nenhum problema com ela indo. Também era como se ela não visse nenhuma importância real de mim em sua vida. Eu me vi relegada para o segundo plano, uma mera espectadora em sua vida. Como resultado, fiquei bastante deprimida, mas durante esse tempo conheci um homem que mudou tudo na minha vida. Henry e eu nos conhecemos quando eu estava no ponto mais baixo da minha vida. Quando ele e eu começamos a namorar, ele via o quanto o comportamento de Sarah me afetava e me tranquilizava dizendo que todo adolescente passa por uma fase rebelde. No entanto, as coisas só pioraram. E eu entrávamos em brigas constantes sobre suas notas baixas ou por ela não entregar suas tarefas a tempo. E era aí que Sarah começava a me culpar por tudo. Ela também comentava constantemente como entendia por que Mark me deixou por Dani. Este era um assunto delicado para mim e me partia o coração toda vez que ela dizia isso com raiva. Odeio escrever isso, mas comecei a me afastar da minha filha aos poucos. Quando Sarah completou 18 anos e era hora de ela ir para a faculdade, ela e Mark vieram até mim para discutir algo importante. Pensei que fosse sobre as mensalidades da faculdade e estava pronta para dizer a Mark que estava disposta a pagar metade da mensalidade dela, mas Mark me informou que Sarah queria que eu renunciasse ao meu direito de ser mãe dela. Fiquei chocado enquanto Sarah me dizia que pensava nisso há muito tempo e que queria que Dani a adotasse oficialmente. Fiquei tão surpresa que a princípio pensei que tudo não passava de um pesadelo. Mas Sarah implorou que amava Dani mais do que a mim e queria que ela fosse sua mãe de verdade. Pedi que ela explicasse seus motivos na esperança de dissuadi-la de seguir em frente. Sarah falou com sinceridade explicando como sentia um vínculo mais forte com Dani e como admirava as qualidades e realizações de sua madrasta. Ela expressou que se tornasse filha legal de Dani também faria parte de sua herança, já que era isso que os pais de Dani haviam expressado a ela. Enquanto Sarah desabafava, eu lutava para conter minhas emoções. Parecia que meu mundo estava desmoronando ao meu redor, como se tudo pelo que eu trabalhei tanto estivesse escapando por entre meus dedos. A percepção de que minha filha não me via mais como sua mãe foi um golpe devastador que me deixou cambaleando com uma sensação de profunda perda. Sarah continuou a implorar que ela sempre viu Dani como sua mãe verdadeira, então eu não deveria lutar contra isso. Mark concordou com Sarah dizendo que eu não deveria levar isso para o lado pessoal e que deveria respeitar os desejos de Sarah. Nas semanas seguintes tive uma decisão difícil a tomar, e apesar da dor que percorria minhas veias, eu sabia que tinha que considerar os desejos de Sarah. Eu não podia forçá-la a manter um relacionamento que ela não desejava mais. Nem poderia negar a ela a oportunidade de buscar a felicidade em seus próprios termos. Meus pais tentaram falar com Sarah, mas ela se recusou a atender suas ligações. Nos dias que se seguiram lutei com um turbilhão de emoções conflitantes. Chorei a perda do vínculo que compartilhei com Sarah, sofrendo pela filha que eu já conheci, mas em meio à tristeza eu também senti um senso de resignação, uma aceitação silenciosa do inevitável. Eu chorava constantemente na frente de Henry, que era o único que ficava ao meu lado, até ele sentia que o que Sarah estava fazendo comigo era inacreditavelmente cruel. Com o coração pesado concordei relutantemente com o pedido de Sarah, sabendo que isso
isso marcaria o fim de um capítulo em nossas vidas. Não vou entrar em detalhes legais, mas levou algumas semanas. No final, Sarah e eu fomos legalmente separadas e Dani prosseguiu com o processo de adoção. Depois disso, Sarah basicamente parou de falar comigo. Não consigo nem escrever como aqueles dias foram dolorosos para mim. Eu vivia até então apenas para minha filha, mas vê-la se afastar da minha vida foi extremamente doloroso. Tenho que admitir que Henry me manteve viva e nunca saiu do meu lado. Ele me encorajou a ir à terapia e foi morar comigo para poder cuidar de mim. Eu até deixei meu emprego naquela época e ele cuidou de mim completamente. Fui diagnosticada com depre e comecei a tomar remédios. Vendo Henry me apoiando, encontrei um novo motivo para me manter viva. Lentamente, mas com certeza comecei a me curar e parei de me culpar por tudo. Ele me incentivou a entrar em seu negócio apenas para me manter ocupada e eu concordei. Henry era o parceiro que eu nunca tive, mas merecia. Dediquei-me ao meu trabalho e ao meu relacionamento com Henry, encontrando alegria nos prazeres simples que a vida tinha a oferecer. Nos últimos 6 anos trabalhei com Henry para construir seu negócio e ele me tornou uma sócia igualitária, me dando um lugar à mesa. Nós nos respeitamos profissionalmente e pessoalmente. Nos casamos e construímos uma boa vida para nós. Nunca em meus sonhos mais loucos imaginei que Sarah, que não havia me ligado nenhuma vez nos últimos anos, me ligaria do nada ontem. Seu telefonema inesperado me pegou desprevenida, despertando um turbilhão de emoções que pensei ter enterrado bem fundo. Ela me perguntou sobre minha vida e me informou sobre a dela. Eu não sabia por que ela estava ligando, mas fiquei feliz por ela se lembrar de mim depois de todo esse tempo. No final do dia, independentemente do que um papel legal diga, ela era minha filha e eu sempre continuarei a amá-la, não importa o quanto ela me machucou. Pensei que ela tivesse amadurecido e quisesse ter um relacionamento comigo. No entanto, foi aí que nossa conversa mudou para seu casamento que se aproximava. Fiquei surpresa que minha menina agora ia se casar e não consegui conter minhas emoções. Sarah então me informou que a razão pela qual ela me ligou foi porque ela queria que eu ajudasse nas despesas do casamento. Fiquei surpresa quando ela me disse que Mark não tinha muito dinheiro para oferecer, já que seus negócios foram afetados durante a Covid e nunca se recuperaram de verdade. Enquanto Dani se recusou a ajudá-la muito com o casamento, já que queria economizar dinheiro para seus gêmeos. Sarah continuou me dizendo que sabia que eu estava bem agora que estava casada com Henry, já que ela ocasionalmente me perseguia nas redes sociais. Então ela queria que eu pagasse pelo casamento dela, já que eu basicamente lhe devia tudo. Minhas emoções de alegria e entusiasmo rapidamente se transformaram em choque e descrença, pois eu não podia acreditar no que Sarah estava dizendo. Ela estava agindo de forma extremamente autoritária quando foi ela quem me deixou para trás. Eu disse a ela educadamente que, embora estivesse feliz por ela querer ter um relacionamento comigo, não iria simplesmente perdoar e esquecer o que aconteceu no passado. Lembrei a ela como ela basicamente queria que eu renunciasse aos meus direitos parentais para que Dani pudesse adotá-la e como ela considerava sua verdadeira mãe, então não via por que ela precisava que eu a ajudasse de alguma forma. Sarah argumentou que eu ainda era sua mãe biológica e não era justo que eu tivesse tanto dinheiro agora. Ela me disse que me dar alguns milhares de dólares para o casamento nem seria grande coisa. Deixei bem claro para ela que, embora desejasse toda a felicidade do mundo, não poderia simplesmente preencher um cheque em branco para cobrir o custo de seu casamento. Ela ficou furiosa e me xingou, basicamente me culpando por abandoná-la e me dizendo que eu não lutei por ela o suficiente todos aqueles anos atrás. Era como se ela estivesse tentando se agarrar a qualquer coisa para justificar suas ações e nossa conversa não estava indo a lugar nenhum. Ela desligou o telefone com raiva e agora fico me perguntando se deveria ter ajudado minha filha com o casamento, o que eu posso facilmente fazer. Atualização. Nunca esperei que este post explodisse em questão de dias. Centenas de completos estranhos me procuraram no Reddit me dizendo que não eu deveria sob quaisquer circunstâncias ceder às exigências da minha filha. Quando postei isso me senti muito culpada porque ela é minha filha, mas ver todos os seus comentários sobre como ela está basicamente me usando me fez questionar meus próprios julgamentos. É muito difícil, como mãe, parar de amar seu filho, mesmo que ele não te queira mais. Sarah sempre será meu bebê, mas tenho que aceitar que ela não é mais uma criança e se tornou uma adulta mimada. Mark e Dani não me procuraram, então acho que eles não têm ideia de que Sarah está me pedindo ajuda financeira. Não vou ajudá-la de forma alguma e também conversei com Henry sobre isso. Atualização 2. Enviei uma mensagem para Sarah como alguns de vocês queriam que eu fizesse. Querida Sarah, quero expressar o quanto aprecio você ter me procurado e compartilhado novidades sobre sua vida. Essa significou muito para mim ouvir de você e fico feliz em saber que você está bem. Em relação ao seu pedido de ajuda financeira para o seu casamento, quero ser transparente com você sobre minha posição. Embora eu entenda seu desejo de apoio durante este momento importante em sua vida, devo recusar respeitosamente seu pedido, já que você nunca quis que eu fizesse parte da sua vida. Acredito que seja melhor para nós mantermos a distância atual entre nós, pois é importante para mim priorizar meu próprio bem-estar e limites. Desejo nada além do melhor para você ao embarcar neste novo capítulo e espero que você possa entender e respeitar minha perspectiva. Enviei esta mensagem para ela esta manhã e atualizarei aqui se ela responder a minha mensagem. Atualização 3. Acontece que ela viu minha mensagem, mas me deixou no vácuo. Acho que a maioria de vocês está certa. Ela nunca se importou realmente e só queria que eu pagasse seu dinheiro sem fazer perguntas. Henry não está feliz com a forma como Sarah se comportou comigo e me pediu para bloqueá-la para que ela não possa mais me contatar com nenhum pedido injustificado. Até este momento eu estava um pouco em conflito, mas agora farei isso. Para aqueles de vocês que estão preocupados com meu testamento, não se preocupem. Mesmo que Henry e eu não tenhamos filhos, ele tem sobrinhos e sobrinhas, então provavelmente deixaremos tudo para eles. Agradeço todo o apoio e conselhos que recebi da comunidade Reddit. Seguindo em frente, vou me concentrar no meu próprio bem-estar e continuar a valorizar o relacionamento amoroso que tenho com meu marido.